Amém, glórias a Deus, que Deus abençoe, que a mão poderosa do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Hoje é sábado, 30 de novembro do ano de 2024, último dia do mês de novembro, um mês abençoado, no qual o nosso Deus nos concedeu, um mês cheio de vitórias e conquistas, que a mão poderosa do nosso Deus esteve presente sobre a nossa vida. E a palavra de Deus nessa noite de sábado está em 1 Samuel capítulo 14 para a nossa meditação, tá bom? Você que está pela primeira vez aqui no canal do YouTube, peço que você já se inscreva, já deixe o sininho ligado e já marque como gostei para mais pessoas poderem estar acompanhando a palavra de Deus. Aqui não é sobre religião, amados. Aqui é sobre a palavra de Deus. Aqui é sobre a vontade do nosso Deus de fazer a obra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Até aqui, Deus ele tem nos honrado, até aqui, amados, Deus tem nos capacitado e nos colocado em caminhos abençoados, conforme a palavra dele. Palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 14, fala para mim e para você. Ora, sucedeu que num dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava a sua armadura: Venha, atravessemos até a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Iais, o filho de Aitude, o irmão de Cabo, o filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, que vestia um efode, e o povo que não sabia que Jonatas havia partido. E entre as passagens pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha proatiguda em um lado e uma rocha proatiguda no outro lado, e o nome de uma era Bozes e o nome de outra era Sene. A testeira de uma estava situada em direção ao norte, defronte a Micmas, e a outra em direção ao sul, defronte a Gibeá. E Jonatas disse ao jovem que carregava a sua armadura: Venha, atravessemos até a guarnição destes incursiosos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no teu coração, volve-te, eis que estou contigo de acordo com teu coração. E então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem: Esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus. Olha só, ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde havia se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi até nós e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. Palavra de Deus. E Jonatas, amados, ele subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro, e eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram, amados, foi de cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre de terra, que uma junta de bois poderia arar. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo, de todo o povo, e a guarnição e os espoliadores, e eles também temiam, e a terra tremeu. Assim foi um tremor grandiosíssimo. E eles, e os atalaias de Saul em Gibeia de Benjamim observavam, viu, gente? E eis que a multidão se dissolveu, e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Contai agora e vede quem desordou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aias: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava, naqueles dias, com os filhos de Israel. E sucedeu que, enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu, amados, e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão.
E Saul e todo o povo que com ele estava se reuniram, e eles vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele momento, os quais subiram com eles ao acampamento, desde o campo, os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus, amados, fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim ninguém do povo provou qualquer alimento. E todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava, mas nenhum homem levou a sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e a enfiou em um favo de mel, e levou a sua mão à boca, e os seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento nesse dia. E o povo ficou debilitado. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como os meus olhos foram alumiados, porque provei um pouco deste mel. Quanto mais se o povo, quiçá, tivesse comido, hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram. Pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia desde Micmas até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. E o povo, amados, ele voou sobre o despojo, e tomou as ovelhas e bois e novilhos, e os mataram no chão, e o povo os comeu com sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor ao comer com sangue. E ele disse: Vos tendes transgredido? Rolai uma grande pedra até mim nesse dia. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo, e dizei a eles: Traze-me aqui cada homem o seu boi, cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. Saul edificou um altar para o Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Saul, amados, disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite, e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: Faze tudo o que te parecer bem. Então disse o sacerdote: Acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu conselho a Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. Saul disse: Achegai-vos aqui perto, todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado nesse dia. Pois como vive o Senhor, que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém não houve o homem sequer no meio de todo o povo que lhe respondesse. Então ele disse a todo Israel: Estejai-vos em um lado, e eu a Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor Deus de Israel: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: Conte-me o que fizestes. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco do mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer. E Saul respondeu: Deus assim o faça e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, o que trouxe essa grande salvação a Israel? Deus nos livre, como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus nesse dia. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar.
Assim, Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe e contra os filhos de Amon e contra Edom e contra os reis de Zoba e contra os filisteus, e para onde quer que ele se voltava, e ele os atormentava. E ele reuniu um exército e feriu os amalequitas e livrou Israel das mãos daqueles que os espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquizua, e os nomes das suas duas filhas eram estes: o nome da primogênita Merabe e o nome da mais nova Mical. E o nome da esposa de Saul era Nió, e a filha de Aimás, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner e o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, e Ner o pai de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul, E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Amém? 1 Samuel capítulo 14, do 1 ao 52 para a nossa meditação. Vamos orar? É momento da oração. Senhor meu Deus, Pai amado, mais uma vez estamos reunidos nesse sábado, agradecendo pelo Teu imenso amor, Pai, agradecendo pela Tua mão poderosa sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai, no Teu nome há poder. Tu és o Deus que tem nos sustentado com as Tuas fortes mãos. Tu és o Deus que tem nos guardado, tem nos colocado, Pai, firmados com a Tua palavra, firmados, Papai, com o Teu propósito, firmados, meu Deus, com ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor, nós pedimos perdão pelas falhas, pelos pecados, pelas nossas atitudes. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco nos guardando, esteja, Pai, nos protegendo, que cada dia nós possamos ter entendimento do Teu amor, entendimento, Pai, da Tua palavra. Agradecemos, Deus, por esse sábado no qual o Senhor nos presenteou. Senhor, que nossa noite seja abençoada, que a nossa madrugada, Papai, traga um sono restaurador, um sono, Papai, curador, em nome de Jesus, Papai, que todo mal, toda enfermidade, Senhor, bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu te peço a Tua bênção, eu te peço, Pai, a Tua proteção. A Tua palavra fala que o Senhor é o Deus dos deuses, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que livra dos mal, Tu és o Deus que livra, Senhor, a nossa vida do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, venha nos guardar, que cada dia, Pai, nós possamos ter entendimento, Pai, para anunciar a Tua palavra e para fazer, meu Deus, a Tua boa obra, que é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos a Tua proteção, a Tua bênção sobre a nossa vida, e nós oramos, Pai, declarando a Tua bênção, a Tua mão poderosa, e crendo que amanhã o nosso domingo será abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados. Amanhã cedo eu estou de volta com mais um estudo. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe.